Salve, salve! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos! Vai começando aqui pela PAN mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 7 de fevereiro de 2018. O futuro de Lula, a Sepúlveda pertence. O cara me pegou de surpresa. Isso é criativo, hein? Embora eu já tivesse lido o roteiro. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal diz que Lula está sendo perseguido e que essa perseguição é a pior que se tem notícia desde a época de Getúlio Vargas. Advogado criminalista, Sepúlveda pertence acaba de entrar por time de defensores do ex-presidente da República. Não vai ter festa no AP. Justiça de Minas Gerais manda prender cantor latino por não pagar pensão alimentícia. Fenômeno na rede. Galinha pintadinha iguala recorde da cantora Rihanna no YouTube. Que recorde é esse? Que recorde é esse, Paulinho? Que recorde é esse? Meu Deus do céu, Edgar, como você tá animado hoje. Daqui a pouco você fala mais a respeito, tá bom? Aliás, você fala a respeito, tá bom? E olha. Gente, o que é isso? A galinha. Quem não tem filho sempre faz essa pergunta. Eu vou ouvir muito isso agora, viu? Pois é, quem tem filho já é basicamente hipnotizado. Essa música traz até uma alegria interior, né? Eu tô muito feliz. A chupeta eletrônica mais famosa do Brasil, a galinha pintadinha. Você abusou da galinha? Olha, eu tentei não abusar da galinha, eu fiz de tudo para não abusar da galinha pintadinha. Mas tenho que confessar que meus filhos são fãs, me fizeram fãs da galinha pintadinha também. E é por isso que hoje a nossa hashtag, Edgar, pra todos os tuiteiros do Brasil, é hashtag meu desenho favorito. Tenho certeza que você tem algum, é Caverna do Dragão, eu não sei. Que outro desenho você gostava? Ursinhos Gummy? Eu sou dos anos 80, claramente vocês já perceberam. Eu quero saber qual é o seu, Edgar. O meu... Bom, eu não vejo mais desenho, né? Há muito tempo. Mas eu gostava muito do Johnny Quest. Você lembra? Alguém lembra aqui? Realmente denuncia a idade. Roger Bannon. Olha, tá passando, hein? O Rádio, eles se metiam sempre pra desvendar os crimes, né? Pegar os bandidos. Olha lá, ó. Olha a trilha, ó. Olha lá. Turu! Olha o Turu! O Turu, verdade. O Você vê que escolher o seu desenho preferido e denuncia a idade. Denuncia total. Não tem jeito. Total. Né? Fala da sua época, de um momento da sua vida. Então estamos esperando aqui ir para os assuntos mais comentados do Brasil. Hashtag meu desenho favorito. Participe hoje do Morning Show. Boa, Paulinha. Olha, muito bom, hein? Esse tema aí para interação pelo nosso WhatsApp. Meu ouvinte querido, você também pode dizer pra gente qual o seu... ali estava vendo o Bandit, né? Qual é o seu desenho favorito, tá bom? Tá? Pode ser, claro, algum desenho aí que já saiu do ar. Eu acabei de falar Johnny Quest não existe mais e tal. Você pode dizer aí um que marcou a tua infância, o teu favorito, ou o que o teu filhinho vê atualmente. A gente tá aguardando a tua mensagem aqui, a tua interação pelo WhatsApp, em áudio ou vídeo, tá bom? O velhinho na cadeira de rodas que comandava o pterodátilo falando: mate os Turu! Mate os Turu! Verdade, Tonholi. Você tá lembrando... Ele assiste até hoje. Você tá lembrando dos detalhes, né? Que eu nem lembrava, verdade, cara. Ele comandava o Turu, mate os Turu, verdade. Vamos lá, 11 931 17009. Divida com a gente também seu desenho favorito, aquele que marcou, né, a tua infância, o que agrada o seu filhinho, como o Paulinho acabou de dizer aí. Tem gente que faz igualzinho as vozes, tipo que nem o Tonholi fez agora, né? Que imita o Zé Colmeia. Pode fazer também uma imitação pra ver se a gente mata aqui qual é o desenho. É isso aí, o nosso tema... Não é a mamãe! Olha lá. Não é a mamãe! Esse era o que eu assistia. Série, né? Mas eu gostava. É o Dino, né? A família de quase um desenho. Era demais. É quase um desenho, é bom. Vai lá, estamos aguardando sua interação pelo WhatsApp 11 931 17009. No mais, acompanhe o Morning Show em imagem também.
Baixa o aplicativo da Jovem Pan ou se você pode ver também pelo portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Olha, jeito de ver a gente aqui não falta, hein? Além de ouvir, você vai acompanhar tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido do rádio brasileiro. Também tem o nosso perfil no Instagram, tem a nossa página no Facebook com conteúdo extra. Passa por lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vini, vamos lá, vou abrir o programa com você hoje. Ontem a gente trouxe aqui a notícia de que Dado Dolabella foi preso por não pagar pensão alimentícia. E agora é o Latino que está enrolado com o mesmo problema. Fazer a fazenda já dentro da cadeia, né? A justiça, dessa vez foi a Justiça Mineira, né, que pediu a prisão dele. Né? Justiça Mineira, uma dívida aí de R$60 mil que o cantor Latino está devendo para a Neuzimar Cozendei, que é mãe de um dos 8 filhos que o Latino tem, né? Ele, quando veio aqui no Morning, falou que tem 8 filhos com 8 mulheres diferentes. Então, essa é uma das dívidas de R$60 mil, o processo que está correndo aí em segredo de justiça, e assim que ele for intimado, ele vai ter aí até 3 dias para poder pagar essa dívida, senão ele poderá, assim como o Dado Dolabella, ir em cana. Vai cana mesmo. Os pagamentos, segundo a própria Neuzimar aí, Edgar, eram feitos de forma irregular pelo Latino. R$2.500 em um mês, no outro mês chegava a 500, e nos últimos 5 meses o Latino não pagou nenhum centavo para ela. Então agora ela foi lá, entrou na justiça, ela que vive em Manhuaçu, região da Zona da Mata de Minas Gerais, né? Então agora o Latino vai ter que responder. 60 mil, é isso, 60 a dívida dele. A do Dado ontem, se eu não me engano, é 190? 196 mil reais. 190. Ô, Vini, agora, consta que o Latino tinha uma mina também, que ele não pagava. E cortaram tudo. Ela chamava Luzinete. Cortaram tudo porque ele não pagou a Luzinete. Pois é. Agora, quando ele veio aqui no programa, Edgar, ele já comentou, né, sobre a dificuldade realmente dele pagar a pensão, porque 8 filhos... Deu uma cutucada nas sogras, lembra? Preservativo custa R$3, gente. Oi? Pacotinho custa R$3. R$3 vai na farmácia. Aí evita isso. Agora já... Maior que mais sofre não é o Latino, depois não que é a fez, mãe, né, Caio? Aí tem que... realmente tem que arcar. Jesus, e ele pagar a pensão pros 8 filhos, né? E aí ele comentou isso, eu separei até esse trecho dele aqui no Morning Show, falando sobre essa dificuldade que ele tinha de pagar a pensão para esses filhos. Generalizar, porque nem todas são assim, né? Infelizmente, algumas têm a mente no sentido que elas acham que eu fiz o filho sozinho. Eu não fiz o filho sozinho, eu fiz o filho junto com ela. Então, o valor que for determinado em pensão, ela também tem que dar o dobro. Então, se o juiz determinou 10, 15, eu tenho que dar 7,5, ela 7,5. Por que eu tenho que pagar os 15 sozinho? Essa é a minha briga, que de vez em quando esses atritos eu tenho, e às vezes do nada elas cismam e querem aumento de pensão do nada. Então, quando você faz uma conta, por exemplo, de 5 pau por mês, você tem que fazer a conta de 8, então são 40 pau por mês, entendeu? Então é isso que eu fico imaginando. Esse entendimento é que é difícil para um juiz que está avaliar e entender. Então, eu sempre pago o que eu posso, né? E se não for o suficiente... Você paga pros 8, não? Você paga pros 8? Eu pago pros 8. Caramba. E quando eu não pago, eu tenho uma filha mais velha que faz faculdade. Então, eu meio que tenho que acertar isso também. Então, acaba sendo a mesma coisa. É meio confuso esse pensamento, mas, né? Só pra ver se eu entendi. Não, olha, a linha de não, só uma coisa. Um pouquinho confusa. Se eu tenho que pagar 10, ela tem que pagar 5. Não, se você tem que pagar 10 é porque provavelmente o custo é 20, você paga 10 e tem mais 10 a ser pago aí, né? Peraí, mas também que o filho que dá um gasto de 10 mil também, querido, né? você não tem filho, não tá sabendo Não, como é mas que aí é também o custo não, tá? calma É também. bem Olha, caro. mas aí é que é baseado mas a questão é baseada no quanto ele ganha, né? E realmente 33%, mensurar eu acho, isso é né? complicado. O quanto ganha pode mudar no decorrer da vida profissional do artista. Eu acho, aquilo que o Dado Dolabella falou, eu tinha um salário, agora eu não tenho, agora eu estou devendo. Só que assim,
Eu acho que tem meios legais de Isso, você conseguir pronto. arrumar. Olha, volta pra justiça e fala, tudo isso bem, aí. agora, veja bem aqui, meu salário Tá aqui, ó, mudou. comprovação, tá? Então, eu acho assim, tem processos, Agora, claro, para as duas partes conseguirem garantir o que é pra não passar direito despercebido. pra criança. Pensar nisso antes, né? Só Porque pra quem não- mais sofre é um dos 8 aí. Quem É a mais... criança, Eu na conheço esse tipo de verdade, história né? de perto. É lógico, é a criança que mais se ferra, que não tem nada a ver com a E história. porque a situação é muito complicada também para uma mãe colocar um pai na cadeia. Eu fico imaginando, entendeu? Lógico. Porque por mais que você esteja separado, é o pai do seu filho. E você colocar essa pessoa em cana... Mas, Paulinha, tem relações e treta. relações, né? A gente tá balizando Se pela tem uma nossa. coisa que coloca Enfim, a gente né? em cana no Brasil é pensão, É né? isso, É né? pensão alimentícia. Impressionante. E eu queria que vocês prestassem atenção, passou ali quase despercebido na fala dele. Eu falei assim, eu pago, quando posso, pago, quando não posso, quando não, então eu não posso pagar, então me prenda. Pronto, é isso que É acontece. isso que acontece. O que ele fala, até depois ele estendeu mais, Edgar, é que ele propõe um diálogo, Fala, né? Tonholi. Com a mulher, ele fala, algumas entendem, outras não. Aí até a gente perguntou, mas além da pensão você faz alguma coisa? Às vezes eu reúno aqui, faço um churrasco, churrasquinho. você lembra, né? Lembro, Então foi uma exato. declaração até polêmica que ele deu na época. Porque e agora compensa, realmente... Né? Toda falta, vamos dar um Pois é. churrasco. Edgar, claro. eu ia dizer que isso acontece comigo, mas pra me proteger eu vou dizer que não acontece comigo, acontece com um amigo. Então, esse amigo, uma das ex-mulheres dele, quando chega na véspera do dia 10, a pensão, manda um e-mail falando assim: se você não pagar amanhã, algo vai te acontecer. É com um amigo meu que acontece. Ah, certo. Tá. Cuidado, hein? Mas você tá em dia, né, Tonholi? Claro, É isso aí. claro. Tem endereço fixo. Tem endereço fixo. E tem uma coisa, Edgar, se eu não conseguir pagar, eu deixo de ser torneiro mecânico e vou fazer pintura de casa a domicílio. Vamos lá, girando o assunto aqui no Morning Show. Condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, o ex-presidente Lula passou a ter entre seus defensores na justiça o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. Caio, vamos lá, é sem dúvida um reforço de peso aí, o Sepúlveda é um nome reconhecidamente capaz e competente no meio jurídico e tal, mas a batalha continua sendo bem inglória para os advogados que buscam a defesa do petista, né não? Ah, continuam porque o Lula tem 7 processos aí nas costas, tá respondendo a 7, um deles, que é o do triplex no Guarujá, já foi condenado em primeira e em segunda instância, ou seja, não cabe mais recurso do mérito, agora só o recurso que a gente já sabe que já tá bem mais restrito para a defesa, mas como você falou, sem dúvida o Sepúlveda Pertence, ele é um nome de peso, porque ele não só foi ministro do Supremo, como ele chegou a presidir, bom, isso é um processo automático para todos, mas ele chegou a ser presidente por 2 anos, de 95 a 97, foi também procurador-geral da República, um pouquinho antes, na década de 1980, é considerado um dos maiores especialistas em processo penal, enfim, ele é um nome de peso. Só que tem algumas coisas meio engraçadas aí nesse meio de caminho. Como que chegou essa confirmação? O jornal Estado de São Paulo já tinha cantado essa bola, já era meio que esperado que o nome dele seria chamado para fazer parte do time de advogados de defesa aí do ex-presidente Lula. Ontem, durante a cerimônia de posse do ministro Luiz Fux para a presidência do Superior Tribunal Eleitoral, o pessoal tava lá, todo mundo assistindo e tal, é esse daí que tá passando na tela agora para quem nos assiste pela internet. Ele assumiu ontem, a gente viu, o ministro Gilmar Mendes deixou a presidência, ele vai ficar agora na presidência no lugar de Gilmar Mendes até agosto, quando Rosa Weber assume. Aí um grupo de jornalistas olhou e falou, peraí, o que tá acontecendo ali? Sepúlveda, é você e tal? Isso foi minutos depois do discurso do próprio Luiz Fux. Durante o discurso, o Luiz Fux mandou um recado bem duro, falou o seguinte, olha, esse tribunal eleitoral aqui vai ser irredutível quanto, isso nas palavras do Luiz Fux, vai ser irredutível na aplicação da lei da ficha limpa, vai ter uma estrita observância para ver quem que se encaixa, quem que tá encaixado, quem que não vai e tal, a gente não vai tolerar nada. Esse foi o discurso do Luiz Fux ontem assumindo a presidência, ou seja, tem nome certo, né? Tem endereço esse recado aí do Luiz Fux. É a discussão de que o Lula vai ou não vai ser candidato, do jeito que tá, não vai, não pode, já tá condenado em segunda instância.
Enfim, e durante essa cerimônia, durante esse discurso, encontraram Sepúlveda ali e falaram: ô ex-ministro, o que o senhor está fazendo aqui e tal? E aí ele falou: olha, realmente eu vim aqui acompanhar de perto esses trabalhos e tal, porque agora muito me interessa, e eu realmente estou mesmo integrando o time de defesa aí do Lula, vou passar a defender ele. Durante essa breve fala do Sepúlveda com os jornalistas, ele falou o seguinte: tratou o Lula como um velho amigo, falou, não, um velho amigo meu e tal, e falou que o Lula é vítima de uma das maiores perseguições da história do Brasil. Desde Getúlio Vargas, ele é a maior vítima de perseguição. Então ele se coloca na posição não de um contratado, mas sim de um amigo pessoal de Lula e de um defensor da história do Lula, porque ele acredita no Lula. Falado. Olha, o Trindade já tá na linha com a gente para estender um pouco mais esse assunto, mas antes eu quero saber do Tonholi. Tonholi, você que tem uma memória de elefante, quem é que indicou o Sepúlveda pro Supremo? Era em que governo isso? A história do Sepúlveda é a seguinte: quando ele era estudante de Direito, dos anos 60, ele era à esquerda, ele foi presidente da UNE pouco antes de José Serra ser presidente da UNE, tanto que o José Serra foi cassado em 64 no golpe militar. O Sepúlveda Pertence foi nomeado pelo José Sarney. O nosso ouvinte, Edgar, há de lembrar que até hoje o presidente Lula nutre uma especial afeição pelo presidente José Sarney, tem nele conselheiro. Quando Lula assumiu seu primeiro mandato, da sua, olha que bonito, octaetéride, dos seus 8 anos, ele foi se aconselhar com Sarney. Quem nomeou Sepúlveda Pertence foi Sarney. Na verdade, Sepúlveda Pertence é um teleguiado do José Sarney. É uma politização da defesa do Lula. Devo confessar que eu sou amigo pessoal, desde os anos 90, dos 2 advogados do Lula, do Dr. Roberto Teixeira e do Dr. Cristiano Zanin Martins. Amigo pessoal mesmo, tanto que trouxe o Zanin na Jovem Pan há pouco tempo. E o outro advogado do Lula, José Roberto Batóquio, que é o maior criminalista do Brasil, aliás, me deu a honra de ser, ele é meu advogado. O Batóquio é quem mais entende de processo criminal na história desse país. É o maior criminalista do Brasil. Para que colocar o Sepúlveda Pertence? Por uma única questão. Sepúlveda Pertence se chama José Sarney. Falado. Olha, não tem dúvida que muito trabalho ele vai ter à frente aí. Ele chega para integrar o time de defensores do Lula bem no momento em que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal se posiciona a favor da prisão após condenação em segunda instância. Esse assunto, essa possibilidade, preocupa demais o ex-presidente da República. Zé Maria Trindade, bom dia para você aí na capital federal, bom dia para você em Brasília. Todo mundo queria saber qual seria a posição do Moraes, né, a respeito dessa jurisprudência. Em que circunstância ele manifestou essa posição, Trindade? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar. Olha, Tonholi e Caio, a situação está se complicando cada vez mais para o ex-presidente Lula, né? O Caio citou aí esse caso do TSE. O novo presidente do TSE diz que é claro como a luz do sol ao meio-dia esta inelegibilidade a partir da segunda condenação. E diz que o ficha suja não será candidato no TSE. Já no Supremo Tribunal Federal, num julgamento ali de João Rodrigues, que ele é do PSC de Santa Catarina, condenado a 5 anos por uma compra de uma máquina quando era prefeito. Ele comprou uma máquina, deu uma usada e somando a máquina usada com o dinheiro que ele deu era bem acima do valor de mercado e por isso ele foi condenado. Então, na primeira turma, ele foi condenado e a primeira turma decidiu que ele vai ser preso, porque, na verdade, a segunda turma confirmou um julgamento, a primeira turma confirmou um julgamento da segunda instância. Ele foi julgado na segunda instância porque tinha foro privilegiado, então foi direto para a segunda instância, então nem passou pela primeira. O ministro Alexandre de Moraes era a grande dúvida sobre prisão ou não a partir da condenação em segunda instância. Então, nesse julgamento do deputado João Rodrigues, o ministro Alexandre de Moraes confirmou que defende, que quer a prisão a partir da condenação em segunda instância. E isso complica que é o caso direto do ex-presidente Lula
e todo mundo quer saber ali. A ministra Rosa Weber não deixou bem claro, que também é da primeira turma, não deixou bem clara a sua situação, porque ela não entrou no mérito deste ponto julgado. Existem 2 ações no Supremo que podem voltar a julgar essa história de prender ou não a partir da condenação em segunda instância. Por que a segunda instância? É porque a partir daí não se analisa mais o mérito, né? Não se analisam provas, não se tomam depoimentos, né? E sim uma questão jurídica, uma defesa jurídica. Ver se tudo correu, os trâmites, o processo legal, né? Então, daí a diferença. Então, foi um duro golpe essa história aí do João Rodrigues, que vai para a cadeia, né? 5 anos, semiaberto. E também o Tribunal Superior Eleitoral, ocupado por um presidente que diz que é claro como o sol ao meio-dia, a prisão, aliás, a não candidatura. Ô Tonholi, vamos lá, que essa notícia é ruim para a defesa e para o ex-presidente Lula, parece-me óbvio aí, mas você que gosta de fazer as contas aí, agora com essa decisão e quando o Alexandre de Moraes externa essa inclinação, ele é favorável sim à prisão, a procedimento de prisão após julgamento em segunda instância, como é que está essa conta aí? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, em 2009, o STF definiu 2 súmulas, a 716 e a 717, que autorizavam prisão em segunda instância. Vindo mais para frente, em maio do ano passado, nós tivemos aquela decisão apertada de 6-5 pela decisão de que você pode prender a partir da condenação em segunda instância. O que mudou no tabuleiro do STF? Mudou o seguinte. O Alexandre de Moraes, que substituiu o Teori Zavascki, ninguém sabia a posição dele e ele deixou a posição clara. Vai pela prisão em segunda instância. O Gilmar Mendes, que foi em maio do ano passado, no 6-5, a favor da prisão após a condenação em segunda instância, agora está indo contra. E o mais importante, a Rosa Weber, que foi contra a prisão em segunda instância naquele julgamento de maio do ano passado, agora está indo a favor. Eu diria, pelo frigir dos ovos e medindo a febre do que está saindo nos jornais e nos telefonemas que a gente faz, que hoje nós estamos aí dos 11 ministros, eu diria que 70% votarão pela prisão em segunda instância. A favor da decisão. E eu acho que a gente, como diria o Bob Dylan, não precisa ser meteorologista para saber de que lado sopra o vento. Não precisa ser jornalista, né, Zé Maria Trindade, para a gente ler os jornais de ontem para hoje e ver que as vozes togadas começaram a apertar a torniquete, o pulso e o pescoço do Lula. Sim ou não, Zé? Claro. Todas as declarações, eu disse isso aqui na reabertura do Supremo, quando a presidente Carmen Lúcia fez aquele discurso duro, ela não falou sozinha, não. Ela consultou integrantes do Judiciário e falou em nome do Judiciário. Agora, Tonholi, veja bem, o João Rodrigues será preso e será o terceiro, veja bem, o terceiro deputado federal com mandato na cadeia, né? Além dele, tem o Celso Jacob e o Paulo Maluf. E 2 ex-presidentes da Câmara, né? O Henrique Eduardo Alves e o Eduardo Cunha, além de Gedel Vieira Lima, ex-deputado, e outros deputados que estão presos. Então, o Congresso Nacional aqui está sendo a antessala da Papuda. Agora, essa nomeação aí do novo advogado do Lula, a gente, quando soube disso, nós conversamos aí com alguns integrantes do PT e eles ficaram muito assim para não ferir o advogado Zanin, né, o doutor Zanin. Mas eles disseram que agora a instância é outra e é preciso um novo especialista, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que foi acertada a escolha, já devia ter sido antes, já preparando já a primeira instância para o Supremo Tribunal Federal, mas eu concordo com você, Tonholi, não tem jeito para o Lula não, viu? Ele está cercado, não pode ser candidato e será preso se não procurar uma embaixada
para se asilar. E tem uma coisa, Ed, Zé Maria, muito importante. A primeira grande operação deflagrada pela Polícia Federal, a Operação Anaconda, em outubro de 2003, que investigava a suposta venda de sentenças judiciais. No âmbito da Operação Anaconda, começaram a sair na mídia e nas denúncias do Ministério Público apenas trechos de escuta telefônica. O atual advogado, que continua criminalista do Lula, José Roberto Batóquio, foi o primeiro na história do Brasil que foi no STJ e falou assim: toda acusação tem que constar a íntegra da escuta e não só trechos separados por policiais. Uma pergunta que me fica aqui, eu não tenho ainda condições de responder, mas terei. O quanto dessas acusações contra políticos, porque quando é feita uma escuta telefônica, é um agente que ganha por hora para digitar, como se fosse uma secretária. E é um ser humano, demasiadamente humano. Tá com sono, não dormiu direito, tá com piriri. E ele tem que tirar uma fita. Então, eu acho que deve-se optar por uma petição de degravações na íntegra e que são divulgadas apenas em trechos, a exemplo do que o Dr. Batóquio fez pela primeira vez na história do Brasil na Operação Anaconda. Não quero pedacinho, quero íntegra. Essa é a estratégia, é a chamada defesa jurídica, né? O ministro Sepúlveda Pertence, ele não é só ele, Sepúlveda Pertence. Ele tem um escritório grande, com especialistas, e todo o detalhe desse processo será analisado, será um processo esmiuçado, e se houver ali uma pontinha de problema ou um depoimento que não foi feito, o processo volta. Só que o Supremo Tribunal Federal mudou, está mudando todo dia, Tonholi, e eu duvido que assim vá prosperar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ô Zé, tempos mudaram, meu caro, as indicações do Sarney deram certo, eram fiéis, as indicações do Lula não. Ô Zé, pra gente fechar, eu queria que te ouvir a respeito, você falou do Sepúlveda, aí a gente tá trazendo essa informação, né, do novo nome aí na defesa do ex-presidente Lula. É inegável a qualidade técnica, né, do profissional em questão aí, mas ele não chega, na tua opinião, endossando uma estratégia de defesa que vem sendo até muito criticada por desqualificar a justiça e por atacar a justiça e não se ater realmente a uma defesa dos fatos, porque ele entra como um nome novo, um nome de peso, mas a primeira frase dele, estou me referindo obviamente a essa questão da perseguição, nunca, desde Getúlio não houve uma perseguição tão intensa assim, ele entra já dentro da estratégia que a atual defesa, a equipe de defesa, vem aplicando, né? Exatamente. É a politização que o Tonholi falou. O Sepúlveda foi advogado de presos políticos, está muito acostumado nessa área, né? Como ex-presidente do Supremo, ele tem trânsito livre ali em algumas regiões do Supremo, mas os ministros renovaram. Como eu disse, graças a Deus, né, que houve essa mudança, porque antigamente o ministro ficava com esta dívida. Hoje não. Depois que o Congresso aprova, acabou a dívida com o presidente da República. O ministro tem total liberdade, não pode ter salário reduzido, como disse a ministra Ellen Grace. No primeiro dia fica ali com esta dívida, fica grato ao presidente que indicou, e depois ele ganha independência, né? Então não tem mais esse processo político, e eu acho que o Sepúlveda terá que agir tecnicamente, terá pouca chance, pouco espaço de manobra ali. Tudo está contra o ex-presidente, porque o cerco foi fechado e o apoio popular à continuidade desta ação é muito grande, Edgar. Então, seria um custo muito grande para o ministro e para o Supremo que tomaram uma decisão na contramão disso aí. Tá certo, Trindade, obrigado, um abraço para você. Pois não, muito obrigado, viu? Bom dia. Vamos lá, seguindo aqui o ator Jim Carrey dos filmes O Máscara, O Mentiroso e Debbie e Lloyd, entre outros sucessos de bilheteria, publicou ontem uma campanha contra o Facebook. Por que razão, Paulinha, o Jim Carrey se levantou contra a plataforma? Ele tá bravo, viu? Por quê? Ele tá #chateado, digamos assim.
Inclusive, eu até tentei entrar aqui, porque ele tinha uma página no Facebook, né? Ele deletou, né? Pois é. E nesse post no Twitter, ele fazia essa ameaça. Ele dizia o seguinte, Ed, que ele estava vendendo as ações do Facebook a preço de banana e deletando também a página dele na rede social, porque ela teria lucrado com a interferência russa nas eleições e não estaria agindo de forma eficaz para acabar com isso. E aí ele ainda fala no final, encorajo todos os investidores que se importam com o nosso futuro a fazerem o mesmo. E aí ele usou uma hashtag que é UnfriendFacebook. E ele tem alguma razão nisso, viu, Edgar? Porque em janeiro o Facebook teve que admitir que realmente 126 milhões de americanos foram impactados por fake news durante as eleições, né? E agora, claro que eles estão se preocupando bastante com isso, né? A princípio, no ano passado, o Mark Zuckerberg tinha falado que, imagina que uma rede social impactaria numa eleição. Só que depois eles tiveram que reconhecer que talvez tenha impactado sim, que tinha muita fake news rolando nas redes sociais. E agora é uma das bandeiras, inclusive, do Facebook, tentar combater essa história de fake news. Vamos ver se isso vai ter algum resultado. Agora tem gente importante pressionando uma dessas pessoas, o Jim Carrey. Ele até usou uma foto, um desenho que ele mesmo fez, o Zuckerberg, com um dislike, né, a mãozinha para baixo, escrito fake book, em vez de Facebook. Vamos ver no que se vai dar, mas é uma pressão interessante e válida, porque realmente esse negócio de fake news, a gente sabe e fala muito aqui, é um problema sério, e eles têm como, e tem que aperfeiçoar as formas de acabar derrubando essas notícias que acabam influenciando mesmo as pessoas, então, né? Inclusive fazendo um mix aí com as notícias de política que a gente está falando, a gente falou do ministro Luiz Fux, que assume o STE, ele fez um pronunciamento e a fala dele foi nesse sentido também, de que vai combater, ainda não se sabe como, mas através do órgão combater as chamadas fake news, né? Eu recomendaria, você que ainda não viu o filme do Spielberg, o Post, você pode conectá-lo a um filme que tem no Netflix chamado Mark Felt. No filme do Post, do Spielberg, você vê o Nixon falando que tudo que a revista Time, que o Washington Post e o New York Times publicaram sobre ele mentir sobre a guerra do Vietnã, ele fala que é mentira. Naquele tempo não se usava fake news, mas ele fala, é mentira da grande imprensa. Depois, no outro filme que você encontra no Netflix, você encontra a história do Mark Felt, que foi o garganta profunda do caso Watergate. A mesma coisa, ele dava documentação e o governo Nixon falando, a notícia é mentirosa. Aí vamos trazer, quer dizer, tem dois elementos culturais para você acompanhar essa decisão em dois filmes. Agora vamos trazer para a questão do mundo. O Macron, na França, não conseguiu aprovar uma lei contra as fake news. A Califórnia não conseguiu aprovar uma lei contra as fake news e o Trump não vai conseguir aprovar porque tem um caso chamado New York Times Sullivan, que é de 9 de maio de 64, em que acusam o New York Times de fake news, produzir notícia falsa, e a Suprema Corte Americana, por 9-0, fala o seguinte: a gente só tem que estudar se foi publicado com malícia e não se é fake news ou não. Então a Suprema Corte Americana baliza para o mundo todo, já que muita gente se espelha neles, aquela questão. Foi publicado com malícia, eles chamam de malícia real. A intenção, você diz. A intenção é malícia ou é apenas uma notícia falsa? Eu acho que isso, para o direito brasileiro, a gente pode traduzir o seguinte: se o jornalista agiu ou não de má fé, porque todos nós erramos. Isso é uma questão. E o Luiz Fux falou uma coisa que me deixou meio apavorado na entrevista dele no Jornal Globo de hoje, que ele fala que ele vai criar um gabinete para acompanhar fake news, mas que o grande acompanhamento vai ser feito a partir da grande mídia. Então eu acho que a questão que a gente tem que julgar um jornalista é o seguinte: ele agiu de boa fé, ele cometeu um erro, errar a gente erra o tempo todo, ainda mais com esse fluxo de informação. Vamos seguir o que a Suprema Corte Americana decidiu, na minha pobre opinião, nesse caso Sullivan New York Times, que é de maio de 64.
Se houve malícia real, é uma coisa. Agora não vamos julgar se é mentira ou se é verdade. E pra gente, que é usuário das redes sociais, é aquela velha história que todo mundo sempre fala. Não vai compartilhar uma coisa que você não leu em outros lugares, em fontes seguras, né? Às vezes tem sites que realmente se especializam nisso, em botar notícias que são mentirosas mesmo, do nada, e às vezes até maliciosas, Tonholi. Então, leu ali no Facebook, não vai pegar aquilo como verdade, né? Vai saber mais, vai procurar de fontes que você confia, jornalistas que você confia, enfim, a imprensa, aí, a grande imprensa, vai ler mais sobre o assunto para que você também não faça parte dessa corrente, porque a fake news ela só se prolifera por causa dos compartilhamentos. Isso. Aquela velha história de você ler uma manchete e você já passar pra frente, depois você vai ver, é uma notícia de 2011, não era bem isso. sabe? É uma notícia de um site que você nem sabe qual é. Não tem a então a gente também, né, tem um pouco de papel na proliferação dessas coisas, sabe? Ó, tem várias coisas legais aqui que vocês estão falando. Na mesma medida. Então, o Vini tocou num ponto importante agora, porque a fake news, ela se propaga numa progressão, digamos, geométrica, né? Ela vai. Viraliza, Pra você fazer a contestação daquilo, você não tem o mesmo apoio, a mesma... Porque a fake news, ela atinge a quem? Aos incautos, quem tá desatento, quem não tá... Ou então, quem tá mal intencionado, né? Que quer botar uma pilha naquilo... sabendo do que está fazendo e propagando uma notícia mentirosa. É delicada essa situação. É delicada porque nós temos uma eleição à frente, tá bem à beira de uma eleição, isso, e né? em que as mídias sociais vão ser o fiel da balança ali. E o Edgar, desculpa, Tonholi, o Gilmar Mendes, a saída do Tribunal Superior Eleitoral, numa sessão da semana passada em que ele reuniu alguns representantes dessas empresas de tecnologia e também integrantes do próprio tribunal, falou que esse é um desafio. As próprias autoridades não estão sabendo como lidar com essa possível avalanche de fake news em ano eleitoral no Brasil. Isso vai ser um problema também para o novo presidente do TSE, que é o Luiz Fux. Agora siga a sugestão da Paulinha, não vai acreditar em tudo que você vê na tua frente. Põe na PAN, pô. E não confirmou em outros canais da mídia. Pessoas, vai procurar saber. E não compartilha coisa direto, sem você ver, só porque você leu uma manchete e você acha que tem a ver com o que Mas aí tem robô, né? Aí tem robôs, aí vai embora. Mas eu tô falando, a gente pode ajudar, entendeu? Sim, claro. De alguma forma. Tem uma coisa pela qual me balizo, Paulinha, que é uma frase do Walter Lippmann, que é o decano jornalista americano, que ele fala assim: a função da imprensa não é mostrar a verdade, mas jogar luz sobre os fatos. Publicou fato, não é fake news. Teve boa índole, é de interesse público? Sim, manda pra frente. Isso aí. Quem tá aí pra dar a hora certa? Não tem mais ninguém nesse cast aí, sei lá. Quem que tá aí agora aí? Vamos lá, tem que ter responsabilidade na hora de compartilhar, viu, Edgar? Prefeito. Prefeito, onde você tá agora, prefeito? Trabalhando, como sempre. Gestão. 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning. Segue o Morning Show desta quarta-feira. Chegou agora? Fique à vontade. Permaneça com a gente. Até às 11h30 estaremos por aqui, repercutindo as notícias do Brasil e do mundo, entretendo você e batendo aquele papo nesta manhã aprazível. Vamos lá, vamos falar de um sujeito aqui que nunca... Mas não, dificilmente, acho que nunca mesmo, gera briga entre o Caio e o Tonholi. O ministro Gilmar Mendes faz uso de uma casa funcional cedida pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo imóveis e mais imóveis próprios no Distrito Federal. Caio, conta essa história pra gente. Olha, é o seguinte... Esse dedo na ferida, quem anda colocando é o jornal Folha de São Paulo. Até parabéns para o jornalismo deles, que eles estão fazendo um papel bem legal. E, novamente, a Camila Matoso e o Ranier Dragon fizeram aí uma reportagem que está na capa da edição da Folha de São Paulo dessa quarta-feira. Bom, vamos colocar bem certinho a lista. Segundo essa mesma matéria, o ministro Gilmar Mendes tem 3 terrenos que abrigam uma casa no Lago Norte. 3 glebas. 3 glebas, que abrigam uma casa no Lago Norte, que é uma região chique, cara, de Brasília. Tem um apartamento na Asa Norte, que eu suponho que você não acredita que seja um lugar humilde. E tem terrenos em 2 fazendas na região também. Isso tudo no nome dele.
Bom, o Supremo Tribunal Federal cede um espaço, uma casa no Lago Sul, que também é uma região nobre em Brasília. Dos 11 ministros que estão no STF hoje, no Supremo Tribunal Federal, 6, entre eles, um é o ministro Gilmar Mendes, tem agora uma casa funcional, recebem como auxílio uma casa funcional, um apartamento funcional. Só que desses 6 que recebem esse benefício, o ministro Gilmar Mendes é o único que tem imóveis registrados no nome dele em Brasília, que vai contra as regras do Ministério do Planejamento. Calma que eu vou chegar lá. Tem aí uma liminar concedida em 2014 pelo ministro Luiz Fux que torna isso legal. O ministro Gilmar Mendes não está indo contra a lei. Eu vou chegar nesse ponto. Bom, de todos esses apontamentos descobertos aí pelo jornal Folha de São Paulo, pela Camila Matoso e também pelo Ranier Bragon, percebe-se que o ministro Gilmar Mendes está tendo uma incoerência. Porque ontem ele cedeu uma entrevista ao mesmo jornal Folha de São Paulo e ele fez essa seguinte declaração, que está que os servidores... Não, volta aqui. Ele falou o seguinte: a autonomia financeira dos tribunais tem que ser rediscutida. Ele se colocou contra pagamento de auxílio moradia ao judiciário. E quando ele foi perguntado se concorda ou não com a manutenção desse benefício, olha, o que o senhor acha dos servidores públicos que recebem auxílio moradia, em especial judiciário e tal? Ele falou, olha, eu sou meio contra, porque se formou um modelo que abriga castas, há castas desse modelo, ou seja, ele não é a favor disso. Só que foram fuçar em 3 grandes cartórios ali da região de Brasília e viram que o ministro Gilmar Mendes tem todos esses imóveis. Aí você fala, pô, o ministro Gilmar Mendes, ele tá contra a lei? Não. Em 2014, o ministro Luiz Fux, que assumiu ontem o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixou uma liminar estendendo a todos os magistrados o pagamento de auxílio moradia, caso queiram, mesmo aqueles que têm imóvel na mesma cidade onde trabalham. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes não está contra a lei, ele está certo, ele não está agindo errado. Porém, na minha leitura... diga. Não, o que se fala, o que se aponta, Caio, eu ouço e vejo especialistas falando, analistas políticos, analistas jurídicos também, é que é legal, né? Mas tem uma imoralidade nessa questão, muito grande. E ainda mais quando a gente coloca uma informação dessa para o povo brasileiro, que está vendo tudo acontecer, as investigações seguindo, toda essa sujeira na política, o povo clamando por digamos, para que as verbas públicas sejam saneadas e o dinheiro usado para quem está lá, pelo agente público, de uma forma mais correta, mais coerente com o momento que o Brasil vive. Então, quer dizer, porque esse digamos, benefício que se chama de penduricalhos também, sim, eles existem há muito tempo e ficou-se totalmente em silêncio até agora. Quando o Brasil passa pelo processo que está passando, vem essa questão. Tonholi! Não, já. Tem mais, eu não terminei. Não tem, ele tem mais imóvel ainda ou não? Não. Só faltava essa. Vamos lá. Vamos dar o lado dele, né? Para não falar, pô, foi injusto, né? Foi injusto, não falou do Gilmar Mendes. Ele já respondeu, por meio da assessoria de imprensa dele. Ele não foi lá e falou com ninguém. Ele respondeu a 3 questionamentos mandados pela Folha de São Paulo. Nenhuma das perguntas contidas no e-mail que a Folha de São Paulo mandou. Mas o questionamento de modo geral. Ele falou assim, esse imóvel funcional, que é do STF, mas o nosso ministro aqui está usando, está em processo de devolução. O ministro não quer mais, está devolvendo. Está em processo de devolução? Tá bom. Até O que é um processo de devolução? Eu morei a minha vida inteira de aluguel, não tem um processo. Vago, acabou, né? Encaixota tudo e vaza. Mas ele disse, a assessoria dele disse que até as próximas semanas já está esvaziando o imóvel porque o ministro não está nem mais usando. Nosso ministro não está mais usando, então ele vai devolver. Olha aqui, o que o ouvinte saiba, isso está na imprensa, são gastos por ano. Com verbas para esse auxílio moradia, para os juízes, magistrados, no funcionalismo público, enfim. 1 bilhão e 600 milhões ao ano só com essa questão aí do auxílio moradia. Cada ministro do STF recebe em torno de 30 mil reais. O teto previsto é de 33.763 reais. Você bota aí com os descontos, deve vir na mão o que líquido? 24? Vamos estar alto, 25?
Não dá pra pagar um apartamento, Edgar? Fala pra mim. Mas, Tonholi, estão perseguindo o ministro Gilmar Mendes, Tonholi? Eu sou suspeito pra falar do ministro Gilmar Mendes por uma questão muito simples. Ele é meu amigo pessoal. Aliás, eu tô fazendo uma aposta. Você alega suspeição, não pode participar da nossa conversa. Eu tô fazendo uma aposta com você, ouvinte do Morning Show, Edgar. Eu vou ligar hoje pro ministro Gilmar Mendes e vou pedir pra ele dar uma exclusiva pro Morning Show. Aí nós vamos fazer olho no olho, tá? Boa. Eu acho, assim, todo funcionário público recebe o que se chama tecnicamente de prebendas. O que são as prebendas? O que são prebendas? Eu não sei o que é uma prebenda. Eu sou professor da USP, eu tenho um cartão para fazer compra no supermercado, tenho um cartão para almoçar, ainda tenho uma verba para a creche do meu filhinho, tá? Aí você vai alegar assim, não, o cara tem um blog que é o Top Buzz, trabalha na Jovem Pan, etc. Por que ele não abre mão? Não, é meu direito, eu conquistei isso. Quantos anos eu estudei para conquistar isso aqui? Então eu acho que as prebendas são conquistas. E aliás, o Código 513 da Lei Orgânica da Magistratura diz que mesmo você tendo imóvel próprio, você pode fazer uso da prebenda. Sim, é o que a gente falou aqui, é legal, né? Tá dentro da lei. Agora, pelo fato mas me parece uma coisa meio anacrônica frente ao momento que a gente vive. Pelo fato de eu ter vários empregos, graças a Deus e graças ao meu trabalho, eu vou abrir mão das prebendas que a Universidade de São Paulo me dá por lei e por direito conquistado? Claro que eu não vou abrir. É evidente que não. Se um sujeito, quando eu fui contratado, o chefe aqui chegou e falou, olha, eu vou te pagar tanto, mas tanto de benefício, mas tanto, tal. Vale refeição. Muito obrigado. Se você entra na USP e fala, eu vou te pagar tanto, você tem direito a tanto, pois não, muito obrigado, vai abrir mão? Evidente que não. Porém, o assunto é outro, o caso é outro. Existe a previsão de teto, é teto. Nenhum funcionário público pode ganhar a mais, nenhum funcionário público pode ganhar mais que R$ 33.763. Com essas prebendas, o ministro Gilmar Mendes, ganhando ainda apartamento funcional, passa desse teto, é um ponto. Segundo ponto, estava estipulado que, pelo Ministério do Planejamento, tá aqui no texto, o servidor e seu cônjuge não poderão ser proprietários nem compradores de um imóvel em Brasília, nesse ponto, para receber esse imóvel funcional. Quando a coisa começa a apertar, mas eu podia tirar um pouquinho mais, né? Deixa eu ver e tal. Dá um jeito aí e tal. Aí o ministro Luiz Fux, que é do mesmo Superior Tribunal Federal, virou e falou, eu baixo uma liminar aqui. Supremo. Eu estendo isso aqui pra todo mundo. Vai, vira. Então não é que tá na Constituição de 88. Foi um jeitinho que armaram ali. Edgar, toma aí agora. Vou manter a minha prebenda. Agora eu tenho também minha prebenda. Você também tem todo mundo. Uma coisa é, professor da USP já foi contratado sabendo. Eu já fui contratado sabendo. Você que tá ouvindo a gente já foi contratado sabendo. Agora mudar a regra lá na frente, aí me ajuda aí, né? O Tonholi vai ligar pro Gilmar pra gente dar uma espremida no ministro. Tô prometendo. Eu adoraria falar com o Gilmar. Pode anotar. Vamos lá. Só que ele vai falar comigo. Olha só. Falar com o amigo até eu. Deixa eu falar com meu amigo aqui. Por uma questão... Fala, brother. Vou te entrevistar aqui. Fala, Gilmarzão. Bota pra falar comigo, pô. Quem é contra o cara sou eu. Como eu sou uma pessoa democrática... Fala, Gil. Como eu sou uma pessoa democrática, eu escolhi eu mesmo para o ministro conversar. Como Nelson Rodrigues dizia, né? Tudo que se fala, jornalismo é aquilo que se fala quando não querem que algo seja publicado. Tudo que se fala a favor é publicidade. Vocês estão terríveis hoje, hein? Vai ser uma entrevista feita pelo Morning Show. Vai ser um papo de brother. E não informação tirada da Folha de São Paulo. Vai ser algo original. Calma, quem faz jornalismo de verdade. Calma. De brother, peraí. Eu tenho com os meus todo dia. Deixa eu convocar outro quadro aqui da Jovem Pan FM. Esse que é locado no Rio de Janeiro, mora num apartamento próprio, não num apartamento funcional. Talvez não utilize as prebendas aí. Vamos falar com ele, o indefectível Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. O Vigão tá de cara certo pra essa hora. Latifundiário.
Latifundiário. Olha só, é negócio de prebenda. Ô, Tonho, olha, com todo respeito, isso é uma tremenda, né? Prebenda, tremenda de uma sacanagem, sabe por quê? Sabe por que é uma tremenda de uma sacanagem? A gente tem que saber que Brasil que a gente quer, cara. Se você quer o Brasil dos privilegiados, beleza, levanta a bandeira, eu quero o Brasil dos privilegiados. Porra. O cidadão tem 50 imóveis, ainda recebe auxílio que você paga, que o Edgar paga, que eu pago, que o ouvinte da Jovem Pan paga. É sacanagem. Isso é puta sacanagem. Com todo respeito aí à expressão, já saiu e pronto. Agora, isso não é prebenda, isso é tremenda de uma sacanagem. Aí o cara, para dar um aumento de 5, 10 reais, 50 reais lá no salário mínimo, não tem dinheiro. O problema é a crise fiscal, tem que aprovar a reforma da Previdência. Enfim, cadê a coerência, meu caro Edgar? Cadê a coerência desse Brasil? Uma questão assim, eu tenho imóveis que eu herdei, nem por isso eu vou abrir mão das minhas prebendas de funcionário público, porque eu fiz por merecer, estudei mais de 30 anos para chegar onde eu tô. Eu não vou abrir mão da prebenda. Eu acho, Viga, que o cara deve pensar como eu. Uma coisa é o que ele conquistou com a carreira, outra coisa é que ele herdou de família. Mas o problema aqui no Poder Judiciário, esse é o intocável, eu acho que é o poder que ainda não foi investigado até o fulcro, até o seu cerne, meu caro Tonholi, ouvintes e internautas desse Morning Show da Jovem Pan. O poder da caneta é muito forte, viu, Edgar? E essa turma tem uma caneta poderosíssima. Os caras têm a caneta, é verdade. Pois é, não é aquela que acaba a carga, né? Enquanto lhe convém, mas tá ali. A carguinha da Mont Blanc ali do lado. Aliás, o Tonholi tem uma Mont Blanc também, ostenta uma Mont Blanc. É uma velha cross, caneta de médico de aborto dos anos 70. Meu Deus! O meu caro Edgar, e tem um detalhe importante. A gente tá falando de uma questão chamada ética. Certo? Bom senso. Eu conheço um monte de filha de militar. Razoabilidade. Bem empregada, que está casada com um sujeito que também é bem remunerado, porém, contudo, entretanto, todavia, não formalizou o matrimônio para quê? Para quando o pai dela vir a falecer, ela ter direito à pensão integral do pai. É ético? Conheço isso também. É ético. E é uma faz prática... parte do bom senso. E Brasil é isso que a gente quer. Olha... A gente bate de um lado nos corruptos, nos ilegais, nos antiéticos, e do outro a gente faz a mesma coisa que eles fazem, talvez numa menor proporção. Ô, Viga, mas se ela tá agindo assim, não se casou de novo, quer dizer que tá na lei. Ela tá agindo de acordo com a lei. É aquela história de que... é legal, porém é imoral, né? Você concorda comigo ou não? Mas isso foi feito lá no passado. Então nem tudo que tá na lei é o que é correto. Tá na lei, tá na lei, vai pro inferno com essa lei. Tem que ser revisto, mas né? Foi constituído lá no passado, quando a sociedade brasileira é diferente, que a mulher não tinha ainda a penetração, a presença no mercado de trabalho, não era chefe de família, não era rimo de família, não tinha uma equiparação quase que aproximada salarial dos homens, enfim, isso foi posto, assim ficou, e a sacanagem continua por aí. Que eu volto a repetir, que Brasil que nós queremos? É um Brasil do meu benefício, do meu jeitinho, do meu privilégio, ou é um Brasil que seja, no mínimo, menos desigual? Porque igual, infelizmente, nem o pequeno Bin Laden vai conseguir assistir, companheiro. Ô, Viga, você quer ser um assunto instigante, até me desviei aqui do motivo... Enquanto tem Gilmar Mendes, eu fico agitado. Do motivo pelo qual fiz o contato com você, porque quero saber da segurança, que não vai nada bem aí no Rio de Janeiro. A gente vê no noticiário tiroteios, pessoas se jogando no chão, engarrafamentos na linha amarela, na linha vermelha, pessoas morrendo por conta desses tiroteios que acontecem aí no Rio de Janeiro. Como é que está a situação nesse momento? O que está sendo feito? Pelo menos o que estão dizendo, o que o poder público está dizendo que está tomando como atitude frente a esse caos, frente a esta verdadeira guerra civil que vive o estado do Rio de Janeiro? É o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro, né, meu caro Edgar? Porque, enfim, à medida que o tempo vai passando, morrem traficantes, prendem-se traficantes, mas eles continuam emergindo, continuam brotando, continuam aparecendo, e as forças de segurança, sejam elas municipais, estaduais e federais, continuam dando cabeçada. É plano de segurança prometido aqui, é projeto de intervenção de segurança acolá, mas ninguém consegue resolver o problema no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, um dia após o caos que você relatou aí na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu nesta terça-feira com 2 menores mortos, via
expressas interditadas, confrontos, tiroteios e suas vésperas do carnaval, há uma ação integrada de todas as forças de segurança das 3 esferas para tentar prender bandidos, traficantes e quadrilhas especializadas também no roubo de cargas, produtos e mercadorias. Já prenderam mais de 20, meu caro Edgar, mais de 20 suspeitos em operações em comunidades da Zona Sul, da Zona Norte e também da Zona Oeste da capital. Mas o problema é que essa é uma história sem fim. Prendem hoje 20, amanhã 40, depois 60, tráfico de drogas continua ditando as regras, a milícia também acuando as pessoas, os moradores de muitas comunidades, e as autoridades aí assistindo esse circo literalmente pegando fogo na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Há um detalhe, para muitas dessas ações, as autoridades dizem que falta dinheiro. Não falta dinheiro é para o auxílio moradia, viu, meu caro? Não pode manter esses caras presos, Viga, porque, segundo o ministro Gilmar Mendes, o Brasil é muito punitivista. Tem que tirar essa política do punitivismo. Então deixa os caras soltos, pô. É o Estado punitivista. Que lógico. Para com isso, vai deixar o cara encarcerado? Citado, tá louco? Já, né? Ele não pode dar um tiro na avenida? O que tem? O Brasil é democracia, o cara faz o que ele quiser. Ô, Viga, se quisesse continuar essa conversa com o Caio, liga pra ele, tá? Pessoalmente. Aí eu tenho que, infelizmente... Você pode me ligar, Viga. Tenho que seguir aqui. O Caio, acha que ele tá mais convergente. Já o Tonholi, a gente diverge saudavelmente, né, Tonholi? É o bom jogo. Sim, claro, o fair play. O fair sem play. Fake news. Obrigado, Viga. Um abraço pra você, bom trabalho aí. Valeu. Eu quero ganhar esse jogo, tá? Olha, infelizmente, quando eu falo que o estado calamitoso do Rio de Janeiro, até parece que São Paulo tá bem. A questão da segurança é um problema caro a vários estados brasileiros. Aqui em São Paulo talvez a coisa seja mais espalhada, né? E não apareça tanto como aparece no Rio de Janeiro, mas a situação é tão grave quanto, ou até pior proporcionalmente. Mas tem o Espírito Santo, que tivemos recentemente aquele levante dos assaltantes, daquela greve da PM de lá, que levou a calamidade no estado. Temos Fortaleza vivendo índices aí, batendo recordes em índices de violência. O Recife, quer dizer, é um problema crucial no Brasil que vai ser um dos pontos principais, não tenho dúvida nenhuma, na próxima eleição, aí no pleito da próxima eleição presidencial. Aguardemos, pois, e continuaremos atentos, como diz o Tonholi, colocando luz nos fatos. Agora 11h02, horário de Brasília. Na verdade, vocês ficam falando aí prebenda, Gilmar, benefícios, mamata, penduricalhos, política, Brasília, prisão, Lula, advocacia, justiça, tudo. Mas vamos falar do que importa mesmo, né, Vini? Aliás... Do BBB? A gente não vive sem o BBB. O que seria de nós, do brasileiro, sem o Big Brother Brasil, meu Deus do céu? Vai, Vini, vamos lá. Quem é que foi eliminado do Big Brother na noite de ontem, meu camarada? Eliminada, Jaqueline. Jaqueline, essa moça bonita aí do meio. Mas aliás, gatinha, tiraram, pô. É um furacão, né, Jaqueline? Né? Uma loiraça, realmente. Mas que acabou se perdendo. Deu um tiro no pé. A partir do momento que ela foi pro paredão. Ela foi pro paredão. Foi esse? Então, Taralho, que tiro legal, foi Mahmoud. esse? Então, cara, mas o que aconteceu? Eu vou explicar a situação. A Jaque tava até que bem cotada pra continuar. Ela foi pro paredão até por falta de sorte. Ela não foi indicada por ninguém. Ela acabou se dando mal lá na prova do líder e tirou lá da garrafinha que ela tava no paredão. O Mahmoud, ele que estava sendo cotado para sair. Por quê? Porque ele foi o primeiro líder, ele teve que indicar 2 mulheres, teve que tirar a gente da prova do líder, ele gerou uma punição para a casa toda, que foi pro tá com nada, né? Que você não come todas as coisas ali dentro da casa. Então tava todo mundo achando que o Mahmoud quer sair. Mas aí ele virou o jogo. Por quê? Porque ele falou para a casa toda que a Jaqueline tinha prometido para ele dar o anjo caso ela vencesse a prova do anjo. Sim. O que aconteceu? Só que ela não deu o anjo para o Mahmoud. E aí isso gerou, né, todo um burburinho lá dentro da casa. Quando ela ficou sabendo, ela armou um puta barraco com o cara. Né? Falou, senta aqui, seu falso, que eu vou falar umas verdades na sua cara. Que é a sonora que a gente pode ver agora, que foi o barraco que ela armou com o Mahmoud. Pode sentar, que hoje você... Não, você é a atração da festa. Mesmo. Senta aqui. Vou ficar falando, né? Mas... Senta aqui, seu falso. Senta nessa dessa cadeira, que você vai ouvir tudo que eu tenho pra falar. Que é esse de você falar pra todo mundo na casa? Não, agora você dá licença, porque você vai ouvir. Porque já tá aqui, ó, tá entalado.
Me chamar de falsa, falar que eu sou... Não chamou não. Não chamou não. Eita, em momento nenhum eu te chamei na porcaria de quarto nenhum, em sala e cara de quarto nenhum, pra te falar que eu ia te dar porcaria de anjo. Você me prometeu. Eu não prometi nada. Aí o que acontece? Eu não prometi nada. Tava errada, Jaqueline, porque ela realmente prometeu. A edição do programa ontem exibiu a cena dela prometendo o anjo para o Mahmoud. E outra, com a internet hoje, todo mundo já tava sabendo que ela tinha prometeu realmente de fato. prometido. Então ela acabou se dando mal, deu um tiro no pé, saiu com 65% num paredão triplo, que é bastante, né? Com o Mahmoud e com a Gleice. A Gleice foi apenas coadjuvante aí, né, nesse paredão. E aí ela acabou saindo. Ela tinha também aquele triângulo amoroso, né? Que ela ficou com o Breno, né? Já tinha ficado Já pegado dois? Já tinha ficado com a Ana Clara. Ele já tinha ficado com uma menina e depois ele ficou com ela. Tá. Mas o que foi e mais qual o problema de pegar dois? Eu falei corpo dela, regras dela, filho. Perguntei, ela tinha pegado dois? Então, mas não isso vem às colocar vezes... palavras na minha boca não, Marcon. Isso, Arcon, às vezes acaba pegando pro público. Mas o mais porque maravilhoso, o público Vini, gosta da menina lá também. Você não achou a hora que ela saiu e ela teve que enfrentar... Thiago Leifert sincerão, né? Porque ela quis ali meio que se desculpar, dar a versão dela da história. Ela falou, eu não prometi nada, o Thiago falou, com ela. Sinto lhe dizer Querida, que você prometeu, tem no vídeo. Você prometeu, tem o vídeo, depois você vai ver. As pessoas se focam nas coisas negativas. E as qualidades da moça? Ninguém vê, ninguém olha, ninguém enxerga? Ela tem várias outras qualidades, né? Mas no jogo acabou dando um tiro no pé e a segunda eliminada aí do BBB, Edgar. Vou colocar uma música pro Caio agora. Ora, peraí. Vamos seguir. Caio, velho. Vamos seguir antes da próxima notícia. Bruno, por favor, solte um vídeo aí pra gente, vai. Olha lá. A chuva forte Arcon e Paulinha pirando aqui. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. Tem até um karaokezinho pra cantar na Galinha Pintadinha. Não tem quem não consiga acompanhar. Maravilhoso. Então, Ed, você sabe que... Não, deixa eu te dizer antes. A série... Tô muito ansiosa. Vou dividir com os ouvintes essa informação. A série animada Galinha Pintadinha acaba de atingir um novo patamar no YouTube. Que patamar é esse, Paulo? É assim, você sabe que no Twitter tem tipo um FBI que supervisiona tudo que acontece na internet. E esse esquadrão do Twitter descobriu uma situação que acontece em todos os canais de artistas de música no YouTube. Então é o seguinte, tem muitos que tem vídeos com mais de 100 milhões de visualizações. Artistas que a gente conhece, como por exemplo Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber, Katy Perry, tem muitos, né, que tem esses vídeos bombados. A Rihanna, ela tem hoje 29 vídeos com mais de 100 milhões de plays. E aí, o que é que eles constataram? Que a Galinha Pintadinha fica na frente, por exemplo, da Katy Perry, do Justin Bieber, da Taylor Swift, ficando apenas atrás de Rihanna. E acredite vocês, era com 28 vídeos ali quase que empatando. E aí é com muito prazer que eu te conto, Edgar, que hoje Galinha Pintadinha e Rihanna estão empatados no número de vídeos que tem mais de 100 milhões de plays no YouTube. A Galinha já passou, não passou? Não, é 100 milhões de plays em cada vídeo. Então tem 20 vídeos ali de todos da Galinha Pintadinha que tem mais de 100 milhões de plays. Claro que a Rihanna, por exemplo, tem um dos clipes dela tem 1 bilhão de plays. Mas enfim, a Galinha Pintadinha tá no patamar dos grandes artistas da música no YouTube, que tem aí esse volume de vídeos com mais de 100 milhões de plays. Isso fez eu pensar muito a respeito da própria Galinha Pintadinha, né, Edgar? Como você, por exemplo, que é pai, o Vini, por que é que faz tanto sucesso essa animação? E é uma animação ou é um desenho animado? Sempre fico nessa dúvida, porque não tem roteiro, né, Ed? Na verdade, é animação sobre música. Olha, sempre. Não é historinha, tipo Pica-Pau, essas coisas? Não é. Eles pegam uma música, normalmente é uma cantiga popular, que a gente domínio conhece. Público e tal. Exatamente. Então, Pintinho Amarelinho, Mariana Conta Um, coisas que você ainda não conhece, Caio.
Caio, mas que eles pegam e fazem uma ilustração básica também, né? 2D, não tem nada de muito complexo, aonde a personagem principal é esta galinha simpática que todo o Brasil conhece, né, Edgar? O Edgar conhece a dupla. É daqui do Brasil? Os caras são meus amigos. E olha como as coisas... eles já falaram isso, né? O próprio YouTube dá a Galinha Pintadinha como um case, tipo, perfeito, de sucesso. Eles já fizeram palestras e tal. Mas ganhou uma expansão isso e surgiu do nada. Surgiu de uma coisa tosca que não deu certo, não foi utilizada para o fim para o qual ela foi criada. E aí, simplesmente, os caras pegaram e falaram, não, bota isso aí no YouTube, deixa lá. Bota na internet. Bota na internet, deixa isso aí lá, não deu certo mesmo. Isso aconteceu em 2006, né? E esses dois caras, que é o Juliano Prado e o Marcos Luporini, eles, hoje, eu vou contar pra vocês mais ou menos qual é a situação. São mais de 10 bilhões de views, somando todos os canais, porque hoje tem em português, espanhol, inglês britânico, italiano, francês e japonês, né? Pode ser visto não só no YouTube, que é a plataforma principal da Galinha Pintadinha, mas também na Netflix, Play Kids e NetNow. No ano passado, o personagem rendeu, sabe quanto, Ed, que seus amigos ganharam? 371 milhões de reais em venda. Você não quis entrar no negócio. Você foi convidado, hein, Edgar? Você não quis entrar no negócio. Cerca de 600 produtos não rolou essa possibilidade. Você riu da cara deles, agora tá não ri nada. É que meus filhos já eram grandes, por isso que eles não faziam ideia de que era isso. São 600 produtos licenciados. E eu não sei, o Tonholi pode me ajudar, que ele é mestre nisso, né? Em, sei lá, conseguir detectar por que as coisas têm esse apelo ou fazem sucesso. Eu detectei 3 coisas que eu acho que fazem parte do sucesso da Galinha Pintadinha. Eles terem nascido na era digital e terem se transformado na famosa chupeta eletrônica. Por você ter no celular, ou você ter também no seu iPad, em alguma coisa que você consegue levar. Hoje não há pai que resista a uma hora que você precisa de um tempinho de paz, passar a galinha pro seu filho de até 5 anos. Enquanto ela canta a Galinha Pintadinha, você consegue se comunicar e resolver alguma coisa. Outra coisa que eu também percebi, são os pais que definem o que as crianças vão ver nessa idade, né? E com a Galinha Pintadinha, eu, pelo menos, me sinto um pouco segura, porque são músicas que eu conheço. Eu sei o que é que vai ter ali, entendeu? Exatamente. Não é alguma coisa que eu preciso acompanhar assistindo pra saber que o pintinho amarelinho cisca no chão, entendeu? É fácil, assim, eu sei que dá pro meu filho ver. Então os pais têm bastante confiança. E outra, ainda tem o karaokê. Então você consegue cantar com a criança e fica uma coisa mais interessante. E eles foram muito inteligentes ali na linha Maurício de Souza em diversificar. Não tem só a galinha, tem outros personagens que eles foram desenvolvendo e isso vai alimentando as historinhas. Vai decorando as músicas já, o Vinícius. Ele já decorou, querido. É quase uma maldição. Expert. Boa, vamos lá. Ana, vamos remar, querida. Senão a galinha vai passar você, tá? Tem um vídeo lá que já vai bater 100 milhões. Fui à Espanha. Convido todos os nossos ouvintes a darem um play e contribuírem pra Galinha Pintadinha bater a Rihanna no número de vídeos que tem mais de 100 milhões de plays no YouTube. Olha aí, meus amigos vão te mandar um presentinho, Paulinha. Ah, eu tô querendo. Vamos lá. Como é que chama mesmo esse negócio? Probendas? Prebenda. Prebenda. Eu quero uma prebenda da Galinha Pintadinha. Vamos lá, como é que tá a nossa hashtag meu desenho favorito, falando em Galinha Pintadinha? É com muito prazer que eu anuncio pra vocês que a nossa hashtag está em primeiro, é o assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Uma pessoa que sabe fazer a coisa, né? Tá vendo da pena? Botaram o menino aí que tava perdido, botava a hashtag que nem existia. Tinha parênteses, né? Tinha parênteses, velho. É brincadeira. Você soube dessa? Eu soube, eles me contaram no Twitter. E tem muita gente relembrando coisas incríveis, ó. Maquinista do Trem-Bala, meu desenho favorito foi a Corrida Maluca. Teve também aqui, ó, Jam e as hologramas, lembrado pelo Oliver Neri. E mais gente aqui, ó, Doug Funny, Roberta de Sena, lembrando. Doug legal. É o Vini, né? Muita gente fala mesmo, realmente, que eu sou parecido com o Doug. E tá sendo muito legal porque virou uma sessão nostalgia mesmo. Ó, aí, ó, Jam e as hologramas. O pessoal tá relembrando mesmo as coisas que via e colocando fotos. Nossa, lembrei de... Ninguém falou da Caverna do Dragão? Não, pô, era muita animal. gente. Cara, lembrei de Josie and the Pussycats, meu. Você lembra desse? Era demais. Década de 60, não. Vamos lá, qual o seu desenho favorito? Perguntamos também para os nossos ouvintes e eles responderam aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Ei. É Robson Rabelo, de São José do Rio Preto.
O desenho que mais marcou a minha infância foi Caverna do Dragão. E na atualidade eu ainda assisto é os Simpsons. Sensacional. Paulinha, tô aguardando o convite pra participar do estúdio aí, hein? Olha, querido, o pessoal tá intimando no ar agora. Bom dia, Morning Show, professor Leandro de Montemor. Fala, Vou fazer Leandro. algumas vozes aqui dos desenhos que eu gostava, bem Neto, rapidinho. Ó vida, ó inferno, ó azar. Bonga, bonga. João Grandão. Ó Bob Pai. Ó Bob Bob Filho. Filho. Catatá. Mas é comédia. E o mais legalzinho que eu curtia... Eu te disse, não te disse, mas eu te disse. Valeu, Morning Show, Willy, um abraço. Nossa, Eu acho que é o Vini que ligou e fez a gravação. Só pode. Seu amigo, Vini? Meu amigo. Bom dia, bancada do Morning Show. Aqui quem tá falando é Evelyn, aqui de Atlanta, nos Estados Unidos. Eu ouço vocês todos os dias de manhã, sem exceção. E ainda dou aquela emendada básica com o Pânico no rádio. Pessoal, o meu desenho favorito é Caverna do Dragão. Sou de 76. Sou fã do Rush, igual o Tonholi, já fui em 2 shows. Toda vez que ele aparece com a camiseta do Rush, eu fico maluca. E aí esse é o meu desenho favorito. Mas hoje em dia eu recomendo vocês assistirem um desenho chamado Oscar, a primeira fatia do pão de forma. Nossa. É muito engraçado. Qualquer adulto que assistir aquele desenho vai dar muita risada. Recomendo demais. Hashtag meu desenho favorito. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, Morning Show. Sou um ouvinte assíduo. Meu nome é Rodrigo, sou de Pirituba. E o melhor anime do mundo, o melhor desenho é One Piece, que começou em 97 e até hoje ainda tá rolando. De pirata, onde o governo é corrupto. Será que não lembra um país parecido? Os piratas também têm os seus ruins, só que a maioria não é tão ruim. E o governo é totalmente corrupto. Esse é o melhor anime. Tem aventura, emoção, amizade, tem drama, tem até escravidão, tem de tudo. Esse é o melhor do mundo. One Piece, ou Um Pedaço. Assista. Ô, Tonholi, você não falou o teu favorito, hein? Qual é? Bom, como eu sou espírita, eu gosto de desenhos premonitórios. Um deles é o Xodó da Vovó. Então, para você que não tá aqui vendo pela internet, tem um episódio de 1964, da Hanna-Barbera, em que um bandido chamado Luizinho Nove Dedos liga pra justiça para se entregar. E é de 64. Som na caixa. Solta aí, Brunão. Luizinho Nove Dedos. Alô? Polícia? Aqui é o Luizinho Nove Dedos, o ex-grande ladrão de joias. Que foi que você disse, Luizinho Nove Dedos? Exatamente. Eu estou querendo me entregar. Vou me aposentar no auge de minha carreira. Estou no 711 da Avenida Prisma, casa da vovó Dulcina. E depressa. É tipo Simpsons, né? Pra ver o futuro. Caramba. Policiais federais resgataram quase 1.000 pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão em Minas Gerais, São Paulo também e na Bahia. Caio, conta pra gente os detalhes da Operação Canaã, a colheita final, que me perdoe o humor aqui, mas parece nome de novela da Record. Canaã, pois é. Canaã, o nome dessa operação, final. A colheita final foi dado numa referência, né? A Polícia Federal gosta de dar nomes às operações, sempre fazendo tendo alguma justificativa. A dessa é uma alusão à passagem bíblica que faz referência à terra prometida para os fiéis, enfim. Presta atenção nessa história porque ela é muito forte. Essa operação de ontem envolveu bastante gente, 55 auditores do Ministério do Trabalho, 220 policiais federais foram às ruas, a campo, e nesses 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e na Bahia, para resgatar 900 pessoas. Elas eram seguidoras de uma seita evangélica chamada Traduzindo o Verbo, a Verdade que Marca. Era uma igreja que começou pequenininha aqui em São Paulo, a sede principal é aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, zona oeste da capital. E alguns dos líderes aliciavam os fiéis
que entravam para essa seita, para essa igreja. Olha só qual que era o argumento deles. Para todos os fiéis que entravam na igreja, falavam assim, olha, vamos para uma comunidade, doa todos os seus bens, doa tudo que você tem, vamos se juntar, vamos numa comunidade do interior, tá? Vamos largar esse mundão e lá os bens que você doar vão ser juntados a outros bens que as outras pessoas também doaram. Lá a gente divide tudo, fica todo mundo legal, vamos viver todo mundo bem e tal. Por incrível que pareça, as pessoas acreditavam nisso, foram 900 pessoas resgatadas e eram levadas para, na verdade, comunidades para outras cidades no interior, aí de São Paulo, Minas e Bahia, para trabalhar, sabe onde, Edgar? Em oficina mecânica, em pastelaria, no comércio, em lavoura, sem receber um tostão por isso. Por isso, desencadeou essa operação. Desde 2011, essa seita estava sendo investigada. Já tinha sido alvo de batidas da Polícia Federal. Em 2015, alguns líderes foram presos, mas tiveram que ser soltos de novo. E agora, em 2018, é a terceira vez que esses caras são perseguidos. E agora, felizmente, esses fiéis foram resgatados. Como o nome da seita? Traduzindo o verbo, a verdade que marca. Agora, todos esses 22 líderes da igreja que foram presos vão responder por tráfico de pessoas, estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Mas muito bem feito, hein, Edgar? Boa. Agora 11 horas 26 minutos, horário de Brasília. Reta final do Morning, vamos aqui fomos aos TTs, obviamente, primeiro lugar, Paulinha. Vamos lá, tem prêmio para os tuiteiros. Galinha pintadinha. Olha aí. É um sucesso e eu tô aqui escolhendo quem vai ganhar esse prêmio. Uma pessoa maravilhosa. Vai. Leandro Morgado. Boa, Leandro. Muito obrigado pela tua participação. Aliás, a todos que interagiram com a gente nessa manhã de quarta-feira. Voltamos amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.